Olá, professor Chiquinho, mais uma vez aqui com você, para lhe ajudar a adquirir um pouco mais de conhecimentos em matemática. Esse é o terceiro vídeo que eu estou gravando para falar das unidades de medida do sistema métrico decimal e com isso finalizo esse assunto, a parte teórica. Depois eu vou colocar mais um vídeo só, falando fazendo um exercício, inclusive vamos calcular volumes de figuras geométricas cilíndricas, por exemplo, um balde, uma lata de tinta, uma coisa do tipo, tá bom? Muito bem, nos dois vídeos anteriores eu falei de como surgiu o sistema métrico decimal, o que é um metro, né? Aprendemos a converter unidades de medidas de comprimento, como por exemplo, de unidade de comprimento, é uma dimensão única. Então, foi os submúltiplos, né? No vídeo anterior eu falei dos submúltiplos e dos múltiplos. E esses múltiplos e submúltiplos foram divididos em razões de 10, múltiplos de 10. Então, para cada subdivisão aqui, eu vou multiplicando. Se eu vou da esquerda para a direita, ou seja, de quilômetro para milímetro, eu vou multiplicando por 10. Se eu venho de milímetro para quilômetro, eu vou dividindo por 10. Isso porque é uma dimensão única. Hoje nós vamos aprender como áreas de superfície, como converter áreas de superfície e volume. Vou falar também de uma unidade que a gente usa no dia a dia, o litro. O que é um litro? Quais medidas correspondem a um litro? Vamos ver isso já já, ok? Muito bem, então, falando de área, tenho o meu livro, eu quero saber qual é a área da minha mesa, qual é a superfície da minha mesa que esse livro ocupa. Então eu já fiz as medidas. Ele tem 27 centímetros de largura por 20 de altura, ou comprimento e altura, aí tanto faz. Então essa distância, 27 centímetros, e essa 20. E como é cálculo de área? É esse lado vezes esse lado. Então vamos montar o nosso esqueminha. Então, 27 centímetros vezes 20 centímetros. 27 vezes 20 e centímetro vezes centímetro, centímetro ao quadrado. Então, a nossa unidade aqui agora é ao quadrado. E vamos já fazer a nossa continha aqui. Não, antes de fazer a conta, vamos fazer o seguinte. Quando eu estou numa dimensão única, se eu vou de quilômetro para milímetro, eu vou multiplicando por 10. Agora, como são duas dimensões, eu vou multiplicando por 100. E se eu venho de milímetro quadrado para quilômetro quadrado, eu vou dividindo por 100. Ok, então agora vamos fazer a nossa conta. 27 vezes 20. Dois vezes 7, 14. Vai 1, 2 vezes 2, 4 e 1, 5. Então, 540 centímetros quadrados, né? 540 centímetros quadrados. Então, a minha referência no momento, eu fiz a medida em centímetros. O meu livro eu fiz a medida em centímetros. Então, 540 centímetros quadrados. Agora, se eu quiser saber quantos milímetros quadrados corresponde a essa área, é só multiplicar por 100. Mas eu quero saber essa área em metro. Eu achei 540 centímetros quadrados e eu quero chegar em metro quadrado. Isso corresponde a quantos metros quadrados? Então, se eu venho da direita para a esquerda, eu vou dividindo por 100.
Então a vírgula está aqui. Então o que eu faço? Para dividir por 10, eu trago a vírgula uma casa para a esquerda. Para dividir por 100, duas casas para a esquerda. Então se a vírgula está aqui, uma, duas. Ou seja, 5,4 ou 5,40, tanto faz, decímetro quadrado. Agora eu quero chegar em metro. O desafio em quantos metros quadrados? 540 centímetros quadrados corresponde a quantos metros quadrados? Então, se eu já estou em decímetro, eu divido por 100 de novo, já chego em metro. Dividir por 100 é trazer a vírgula duas casas para a esquerda. Então, se a vírgula está aqui, uma, duas. Então, fica 0,054 metros quadrados. Não é isso? Essa é a área que o meu livro cobre em cima da minha mesa. 0,054 metros quadrados. Agora, pessoal, nós vamos para o volume. O que é volume? Eu tenho essa caixa. Qual é o volume que ela ocupa no espaço? Qual é o volume que ela ocupa no espaço? Agora, isso é o volume. E agora, e capacidade volumétrica? O que é capacidade volumétrica? É o que a caixa ocupa, né? Ocupa não, tem capacidade, é o que cabe dentro dela, né? Qual é a capacidade volumétrica dela? É o que cabe dentro dela. Então, volume é uma coisa, capacidade volumétrica outra coisa. A capacidade volumétrica é o que o recipiente, o que cabe dentro do recipiente. Agora veja que no caso do livro eu tinha duas dimensões. Agora eu já tenho três, né? Eu tenho essa dimensão e essa dimensão. Ó. Esse lado, esse lado, esse lado. Ó, esse lado e esse lado. Ó, esse lado, isso aqui se chama aresta, essa aresta, vezes essa aresta, vezes essa aresta. Isso é o que dá o volume. E se eu quero saber a capacidade volumétrica, então eu vou medir aqui dentro. Essa caixa eu comprei por 25 litros. O vendedor me falou que era uma caixa de 25 litros. Eu fiz as minhas medidas, né? Medi internamente, achei as seguintes medidas. Bom, primeiro vamos fazer o esqueminha aqui. O que a gente aprende em geometria espacial, isso aqui é o paralelepípedo, não é isso? E qual é o volume de um paralelepípedo? Então é o volume que ele ocupa no espaço. Agora, a minha caixa, eu quero saber a capacidade da minha caixa. Então as minhas medidas foram 40 centímetros, 20 centímetros, 30,5 centímetros. Será que aqui tem realmente 25 litros? Primeiro, precisamos então saber o que é um litro, né, pessoal? Muito bem. Os químicos decidiram como sendo um litro, 1 decímetro cúbico. O que é 1 decímetro cúbico? Nós aprendemos lá no vídeo anterior que 1 decímetro tem 10 centímetros. Então os químicos admitiram isso. 10 centímetros vezes 10 centímetros vezes 10 centímetros de profundidade. Isso quer dizer 1 decímetro vezes 1 decímetro vezes 1 decímetro é 1 decímetro cúbico. Então 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro. Então 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro. E um pouquinho de história. Na minha época de criança até adolescência, no interior, lá na roça, a gente não comprava legumes, grãos no peso, como é hoje. Era a granel. Então você ia na venda e pedia 1 litro de arroz, 1 litro de farinha, 1 litro de feijão. O que o dono da venda fazia? Com esse instrumentozinho aqui, enchia esse recipiente, colocava na vasilha e a gente ia para casa e pagava por 1 litro. Então, esse foi criado pelos químicos para utilizar principalmente líquido, né? Porque ácido, vinho, essas coisas. Mas também era utilizado para grãos também.
Ok, então agora você já sabe o que é um litro. É um decímetro cúbico, que é 10 centímetros vezes 10 centímetros vezes 10 centímetros de profundidade. Então isso aqui é um litro. Se você quiser confeccionar uma caixinha com essas medidas, depois pega uma garrafa de refrigerante que está escrito 1 litro lá e vê se cabe dentro da caixinha que você fez, tá bom? Muito bem. Agora vamos mudar então as medidas aqui. Nós estamos, era área, agora passa para volume. E volume, como nós já vimos, centímetro vezes centímetro vezes centímetro é centímetro cúbico. Então, quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Agora sim, nós já sabemos o que é o litro, já sabemos quais as medidas que a minha caixa tem e vamos ver se realmente ela cabe 25 litros. Pessoal, eu já fiz essas contas para a gente ganhar tempo. Isso aqui deu 24.400 centímetros cúbicos. Esse é o volume dessa caixa, 24.400 centímetros cúbicos. Agora, vamos chegar no litro. Eu quero encontrar o litro. Então, centímetro, 24.400. 24.400. Como eu quero chegar no litro, que é 1 decímetro cúbico, é só dividir por 1000, né? Ah, desculpe, esqueci de colocar essa questão. Como agora é 3 unidades, 3 dimensões, um lado, a altura e a profundidade, então eu vou multiplicando por 1000, se eu vou para a direita. Se eu venho para a esquerda, eu venho dividindo por 1000. Então, se eu estou em 24.400 centímetros, eu vou dividir agora centímetros cúbicos, né? Eu vou dividir por 1000 para chegar em decímetro cúbico, para chegar em litros. Então, ó, 24.400. Se eu divido por 10, eu trago a vírgula, uma casa para a esquerda. Por 100, 2 casas. Por 1000, 3 casas. Então, se eu estou, a vírgula está aqui, 1, 2, 3. Então, tem 24,4 decímetros cúbicos, que corresponde a 24,4 litros. Então eu poderia reclamar, dizer, olha, a caixa que você me vendeu, você dizia que tinha capacidade volumétrica de 25 litros, mas só está cabendo 24,4. Para o fornecedor se livrar dessa reclamação, ele tem por obrigação de colocar 25 litros, mais ou menos 2%, que no caso os 2% cobre essa diferença, ok? Então aqui está, ó, centímetros cúbicos para decímetros cúbicos, chegamos no nosso litro. Agora, e o que é 1 metro cúbico? Quantos litros tem um metro cúbico? Se eu tenho 1 metro, para chegar em litro, né, para chegar em decímetro, o que eu faço? Multiplico por 1000. Isso quer dizer que 1 metro cúbico tem 1000 litros de líquido. Por exemplo, a sua caixa d'água que você compra para a sua residência, compra como sendo de 1000 litros, então isso quer dizer, ela cabe 1 metro cúbico, ela tem 1 metro cúbico de água lá dentro dela, quando estiver completamente cheia, é claro. Ok, pessoal? Então, olha só, finalizei agora esse assunto de unidades, sistema métrico decimal, mas no próximo vou fazer mais um vídeo para a gente fazer um exercício, e agora calculando volume de figura geométrica cilíndrica, como por exemplo uma lata de tinta, uma lata de leite, coisa cilíndrica, né? Vamos aprender como fazer isso no próximo vídeo, já fazendo um exercício desse tipo, ok? Então, para isso, ó,
Espero que você, que não é inscrito ainda, se inscreva no meu canal, deixe o seu sininho acionado para você ser notificado, né? Quando chegar um novo vídeo você receber essa notificação, e dê um like nesse vídeo. Esse like é muito importante para a gente perante o YouTube, tá bom? E compartilhe também nas suas redes sociais. Vamos disseminar esses conhecimentos para a maior parte das pessoas possível. Vamos ajudar quem tem medo de matemática, né? Vamos fazer essa função social em relação ao medo da matemática, tá bom? Ok, pessoal. Lhe aguardo, um grande abraço e lhe aguardo no próximo vídeo. Até lá!